Seguindo com a retrospectiva, senador Cajuru, gabinete 16 do Senado Federal, aqui em Brasília, neste último dia do ano de 2021. Senhoras e senhores, jovens, desde quando entrei na política, na vida pública, como vereador, em 2017, na Câmara Municipal de Goiânia, na minha cabeça, eu não poderia jamais deixar de entrar nas feridas sobre o combate à violência contra a mulher. Vendo ali em Goiânia um trabalho muito importante sendo feito no Cevan. E como vereador, para quem não sabe, eu fiz a doação de 100% do meu salário durante os meus 2 anos de mandato. E todo mês, os vereadores que estavam comigo escolhiam as instituições sérias, respeitadas, reconhecidas, como o Cevan, que eu volto a falar. Era a Cecília, me parece, não? Não é isso? Era a Cecília. E ela preocupada porque o Cevan chegou a viver momentos de fechar. O Cevan recebia em Goiânia jovens mulheres de todo o estado de Goiás que sofreram todo tipo de violência que você imaginar, inclusive familiar. Então ali nasceu um desejo meu, estando eleito como senador, nesses 8 anos de mandato, de sempre estar à frente de projetos, de preocupações, de fiscalização, de denúncias no que tange ao combate à violência contra as mulheres. Manuel Neto, é com você, manda pro ar. O senador Jorge Cajuru criou vários projetos visando a proteção a mulheres e também vítimas de violência doméstica. Confira. Infelizmente, vemos mais e mais notícias sobre violência doméstica, principalmente contra mulheres. Para tornar mais severa a resposta penal para os crimes de violência doméstica contra a mulher, muitos estados têm produzido leis para vedar a nomeação de agressores para cargos públicos. Pensando nisso, o senador Jorge Cajuru apresentou um projeto de lei que modifica a Lei Maria da Penha, alterando assim a lei de número 11.340, de 7 de agosto de 2006, que veda a nomeação do agressor para qualquer cargo ou emprego público de qualquer natureza no âmbito da administração pública direta e indireta, na pendência do cumprimento da pena. Ao tornar mais severa a resposta estatal, a proposição contribui para a prevenção do delito. Meu nome é Carla Monteiro. Eu sou diretora do Centro de Valorização da Mulher aqui em Goiás, o Cevan, que este ano completa 40 anos da sua fundação. E nos últimos 33 anos tem se dedicado a acolher as vítimas da violência doméstica, familiar e de gênero. E eu estou aqui nesse instante não só para aplaudir, mas para apoiar e pedir apoio para uma matéria que o senador Jorge Cajuru está trabalhando para que seja aprovada. Esta matéria é um projeto de lei que altera o artigo 41A da Lei Maria da Penha, que existe desde 2006. Por esse artigo alterado, nenhuma pessoa, nenhum homem que tenha sido sentenciado por agredir mulher, seja no âmbito familiar, seja no âmbito doméstico, ele não poderá ocupar um cargo na administração pública direta e indireta. Este projeto, esta matéria, é de suma importância. Por quê? Primeiro, ela unifica todo o Estado brasileiro. Porque hoje alguns estados, alguns municípios têm essas leis, têm essa lei municipal ou estadual restritiva da posse e da permanência. Mas se essa lei do senador for aprovada,
Os 27 estados e distritos federais, bem como os quase 6.000 municípios brasileiros, terão como não permissão da administração pública deles de terem em seus quadros pessoas que promovem a agressão contra a maior parcela de pessoas, maior parcela de brasileiros aqui no país. Afinal de contas, primeiro, ninguém teria que ser agredido. Segundo, se as leis, que estão cada vez mais severas, não conseguem mitigar, se o controle do Estado, se as ações de segurança não conseguem refrear o ímpeto, né, contra o sexo feminino, esta lei que vai mexer no bolso provavelmente consiga uma abrangência maior, uma força maior para mitigar, reduzir, né, esse tipo de ação. Por isso, eu peço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo que compartilhem, que conversem, que peçam aos seus senadores para que votem favorável a esta matéria. Ela é de suma importância. Para se ter uma ideia, a cada 4 minutos, uma mulher é morta. A cada 11 segundos, uma mulher é estuprada. O ano retrasado, né, em 2019, aconteceram 3.900 estupros coletivos. Tudo bem que apareceram só 3 na mídia nacional, mas 3.900 foram perpetrados em solo brasileiro. Eu quero pedir para você que você ajude o senador a tornar realidade mais esta ferramenta, mais este instrumento para tentar colocar um fim, ou no mínimo, reprimir ao máximo esse tipo de ação. O artigo 181 do Código Penal estabelece as escusas absolutórias, de modo que se isenta de pena quem comete crime contra o patrimônio nas hipóteses que indica. Ocorre que, recorrentemente, aplica-se a essas escusas absolutórias aos crimes patrimoniais cometidos em contexto de violência doméstica ou familiar. Diante disto, a proposta do senador Jorge Cajuru prevê a alteração do artigo 183 do Código Penal, para impedir a utilização das escusas absolutórias quando o crime for cometido em contexto de violência doméstica ou familiar em que há dano patrimonial. Deve-se levar em conta que, no âmbito das relações familiares e domésticas, o conceito de violência contra a mulher é bem mais amplo do que uma mera violência física, que constitui elementar de alguns tipos penais. Essa modificação, além de aperfeiçoar a legislação, vai promover o incremento da proteção da mulher em situação de violência doméstica ou familiar. O senador Jorge Cajuru apresentou um projeto de lei que ajuda na proteção às vítimas de violência doméstica. O projeto altera o Código Penal e o Código de Processo Penal para autorizar medidas cautelares de imediato no caso de violência doméstica ou familiar. Ou seja, quem cometer esse tipo de violência poderá ter prisão preventiva decretada no intuito de proteger a vítima. O projeto é o de número 4.194 de 2019 e já está em tramitação no Senado Federal. O presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União com o argumento de que o texto do projeto não estabeleceu fonte de custeio. No Senado, Jorge Cajuru criou o projeto de lei número 2400 de 2021, que institui a Política Nacional de Combate e Erradicação da Pobreza Menstrual. Dia 14 de setembro, esse projeto foi incorporado a outros e aprovado no Senado. O senador Jorge Cajuru já se posicionou contrário ao veto do presidente Bolsonaro. Essa atitude do senador ganhou apreço pela população. Olá, senador Cajuru, aqui é a Marciene. Eu fiquei sabendo ontem do veto lá do presidente Bolsonaro a respeito do seu projeto, né, de distribuição dos absorventes. Eu tenho certeza que o senhor vai derrubar esse veto
tá? Estamos com o senhor. Eu gostaria de agradecer e parabenizá-lo pelo projeto. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu venho através desse vídeo demonstrar o meu apoio ao senador Cajuru no projeto de promoção da dignidade menstrual das mulheres com vulnerabilidade. Porque eu acredito que é um dever do Estado garantir essa dignidade e eu agradeço muito o senador Cajuru estar aí à frente e estar do nosso lado na luta pela aprovação desse projeto. Muito obrigada. Olá, meu nome é Thaís, eu sou mulher, cidadã brasileira e estou aqui gravando esse vídeo para demonstrar o meu apoio ao projeto de lei do senador Cajuru pela distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda em situação de vulnerabilidade. A menstruação é um processo natural que a maioria das mulheres passam e é um direito de toda mulher passar por esse período com dignidade, logo o dever do Estado de estar oferecendo essa segurança para a sua população. Então demonstro aqui meu apoio, agradeço ao senador Cajuru pela iniciativa e por estar nessa luta ao nosso lado. Olá, meu nome é Juliana e eu venho aqui demonstrar o meu apoio ao projeto do senador Cajuru de distribuir absorventes, a mulheres de escolas públicas, presidiárias, mulheres em situação de rua. A gente sabe que negar absorvente a essas mulheres é negar saúde, dignidade e bem-estar. Essas mulheres, elas não escolhem se elas vão menstruar ou não. Então, o absorvente ele não é um item de luxo, ele é uma necessidade básica e é dever do Estado garantido. E obrigada, senador Cajuru, por lutar por esse direito. O projeto de lei de número 2400 de 2021, de autoria do senador Jorge Cajuru, institui a Política Nacional de Combate e Erradicação da Pobreza Menstrual. Considera-se pobreza menstrual o impedimento em razão de condição socioeconômica de meninas, adolescentes e mulheres ao acesso regular a absorventes higiênicos ou produtos similares, em quantidade e qualidade suficientes, e as informações adequadas sobre a menstruação. A falta de acesso a produtos adequados levam mulheres a usarem até panos sujos para absorver o fluxo menstrual, expondo-se ao risco de infecções no sistema reprodutivo ou do trato urinário. Além disso, elas mudam radicalmente sua rotina e deixam de estudar e de trabalhar enquanto menstruadas, o que pode alimentar o círculo vicioso da pobreza e a inequidade laboral entre homens e mulheres. O projeto garante ainda a distribuição de absorventes higiênicos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, e preconiza a promoção de ações periódicas de conscientização sobre a importância da higiene menstrual. O Senado Federal vai analisar nesta quinta-feira, dia 30, o projeto de lei número 4.194 de 2019, de autoria do senador Jorge Cajuru, que autoriza, em casos de violência doméstica, a concessão de medidas cautelares de urgência, como a prisão preventiva, independentemente de manifestação do Ministério Público ou de oitiva das partes. Hoje, o Código Penal define que as medidas cautelares devem ser decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. O projeto de Cajuru propõe outra modificação no Código Penal, permitindo a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar de qualquer natureza, além também de alterar a nomenclatura do delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, que passa a ser chamado lesão resultante de violência doméstica e familiar. O senador Jorge Cajuru apresentou o projeto de lei número 760 de 2021, que altera a lei número 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, para proibir a progressão de regime e a remissão da pena após a terceira condenação transitada em julgado por crime hediondo ou equiparado. Os índices de criminalidade no Brasil são alarmantes. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2020 foram mais de 20 mil homicídios, mais de 700 latrocínios, 375 casos de lesão corporal seguido de morte e mais de 25 mil estupros. Em 2019, foram registrados quase 200 mil casos de tráfico de drogas. Além disso, um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que a taxa de retorno ao sistema carcerário de indivíduos com 18 anos ou mais atinge o patamar de 42,5%. Essa taxa elevada de reincidência mostra que os criminosos não se sentem intimidados em voltar a cometer crimes. Com efeito, são muitos os benefícios oferecidos pela nossa Lei de Execução Penal. O criminoso já entra no sistema carcerário sabendo que irá se beneficiar com a progressão de regime e, se trabalhar ou estudar, com a remissão da pena.
Esses benefícios são concedidos independentemente de o preso ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que não pode ser admitido. Dessa forma, o projeto de lei do senador Jorge Cajuru tem o objetivo de vedar a progressão de regime e a remissão da pena após a terceira condenação transitada em julgado do criminoso que cometer crime hediondo ou equiparado, fazendo assim com que crimes de maior gravidade sejam desestimulados, além, é claro, de punir de maneira mais severa criminosos que cometem tais atrocidades. Além de atenção à mulher, o senador goiano deu importância a grandes projetos de assistência social. Para a Casa São Luís, o senador Jorge Cajuru destinou o valor de R$400 mil em emenda para a ajuda da unidade. Portanto, dona Carmen, isso é gratidão, isso é o meu dever, o que a partir desse ano eu me comprometo com a senhora de estar sempre ao lado da Casa de Apoio São Luís, com o que precisar. Começamos agora com R$400 mil, não sei se por enquanto para a senhora é o necessário. Para a senhora que eu falo é para o atendimento que a senhora oferece a todos os goianos e goianas. Até 2027, final do meu mandato, a senhora pode contar comigo, porque essa história é muito bonita, e o Leonardo está aí, se lembra, o Robson, a Carmen, e eu sempre com uma paixão incrível pelo Leandro, pelo carinho dele, né? O Leonardo, aquele brincalhão, né, de jogar bola, tal, sempre, e o Leandro, do jeito dele, cada um do seu jeito, mas 2 filhos abençoados, como a Carmen, como o Robson. Então, tenha certeza que o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que a minha obrigação, dona Carmen. E Deus vai te abençoar, você e a tua família, teu negócio, essa boa vontade de ajudar as pessoas. Isso é muito bom, isso é coisa de Deus, viu? Robson, meu querido, um abração especial a você. Eu acabei de contar aqui, não sei se você ouviu aí, a minha história de gratidão para com os seus irmãos quando eu cheguei em Goiânia, né? Não sei se você chegou a ouvir aí, ouviu? Ouvi sim, eu estou com um ponto também. Cajuru, e interessante, né? Porque tem 23 anos, que se passou em 98, o passamento do Leandro. E para você ter uma ideia, parece que foi ontem. Todo dia 23 completa ano, né, de morte, então foram 23 anos. E parece que foi ontem. Você conta essa história do restaurante. Então, assim, parece que era ontem que tinha ali, que ainda tinha o Dom Ricardo, que ainda tinha o Som da Terra, ainda tinha o Papoula, ainda tinha, enfim, ali onde o Bruno Marrone cantava na Praça do Cruzeiro. E parece que foi ontem, cara. E tudo isso tem mais de 20 anos. E as coisas mudam, né, ô Cajuru? E nada pode parar. Essa casa foi idealizada pelo próprio Leandro, Cajuru. E com as forças da minha mãe, ela existe, está aqui, está em pé. E é com atitudes igual a tua, que isso aqui vai continuar, Cajuru. Porque não é fácil, Cajuru, não é fácil. Ô Carmen, de repente, quando a sua mãe abraçou essa causa, você também abraçou e virou a maior motivação da sua vida, né? Aqui, graças a Deus, a nossa família toda participa, viu, Cajuru? É que seja uma coisinha ou outra, a gente está sempre chamando o irmão para poder ajudar. São 42 quartos que acolhe 84 pessoas. 84? E muitas vezes muitas vezes o acompanhante acaba virando paciente também. Porque vem do interior e precisa de uma consulta, de um tratamento que a gente ajuda todo. E palavra dada, você vira escravo. É a minha palavra, a partir de agora, todo ano, o apoio que vocês precisarem para a Casa de Apoio São Luís, aqui de Brasília, via Gabinete 16, senador Jorge Cajuru. Além disso, Cajuru criou vários projetos de lei na área de assistência social. Confira alguns deles. O senador Jorge Cajuru protocolou nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, o projeto de lei 522 de 2021, para estender a duração do seguro-desemprego enquanto durar a pandemia do novo coronavírus no país.
A proposta altera a legislação que regulamenta o benefício, a Lei nº 7.998, do ano de 1990, para dobrar o número de parcelas até que seja decretado o fim da pandemia de Covid-19 pela OMS. O projeto pretende atualizar os esforços do Congresso Nacional a fim de diminuir os efeitos econômicos da Covid, a exemplo do que ocorreu com o auxílio emergencial. De acordo com o texto da proposta, o tempo de recebimento do seguro-desemprego, que varia de acordo com a quantidade de meses que a pessoa trabalhou, será dobrado em qualquer caso. Hoje, o trabalhador recebe entre 3 a 5 parcelas do benefício, dependendo do tempo trabalhado. Ele recebe 3 parcelas se for comprovado no mínimo 6 meses trabalhados, para 4 parcelas se comprovar no mínimo 12 meses, e 5 parcelas a partir de 24 meses. O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego foi corrigido em janeiro, desde a divulgação do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do ano de 2020, que ficou em 5,45%, passando a ser de R$ 1.911,84. O benefício máximo aumentou em R$ 98,81, em relação ao valor antigo de R$ 1.813,03, e será pago aos trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.811,60. Os garis encaram ainda hoje uma árdua rotina que muitas vezes é agravada pelo desrespeito às normas gerais para a instalação e manutenção de pontos de apoio para esses profissionais nos municípios. Para tentar mudar essa realidade, o senador Jorge Cajuru apresentou um projeto de lei que estabelece regras para a instalação e funcionamento desses estabelecimentos. Esse projeto vai servir na manutenção da higienização, alimentação e descanso dos garis. O projeto ainda prevê penalidades, caso as normas não venham a ser cumpridas. Entre as penalidades, o projeto estabelece advertência na primeira ocorrência. Caso o descumprimento se mantenha, aplicação de multa de até 10 mil para o infrator, se for pessoa física, e de até 500 mil reais, se for pessoa jurídica. Parabenizar o senador Jorge Cajuru pela preocupação com uma classe muito sofrida, né? O gari, infelizmente, no Brasil, ele ainda sofre discriminação, né? É um trabalho importantíssimo para a sociedade. Um pessoal que trabalha debaixo de chuva, sol, né? Não mede esforço para manter a cidade limpa. Então, todo e qualquer projeto que vier favorecer e valorizar essa classe será muito bem-vinda. E é uma iniciativa louvável, realmente, do senador Jorge Cajuru, que está sempre preocupado. É uma das metas dele, né? Preocupar com as pessoas mais humildes, né? Então, realmente está de parabéns o senador Jorge Cajuru pela iniciativa. Que se for viável e seja para o bem de todos, né? Que no momento, né? Eu tenho que agradecer, né? E também apoiar o que ele está pretendendo fazer, né? Se for para o bem comum de todos, né? Olha, no meu ponto de vista, para nós, no caso, for para melhoria para a nossa categoria, para os nossos colegas de serviço, é um projeto muito bom, sabe? É um projeto que eu creio que vai dar luz para o nosso trabalho, na verdade, né? Então eu creio que vai ser para melhoria do nosso serviço, né? Para a nossa garagem em si, para os nossos colegas, né? Que a nossa garagem não é ruim, nosso ponto de apoio não é ruim, você entende? O que a gente precisa mais aqui no nosso ponto de apoio é tipo um lugar mais amplo, um lugar mais aberto pra gente, ter lugar da gente guardar as coisas da gente, que a gente está na rua todos os dias, a gente almoça em qualquer lugar, mas quando você chega na parte da tarde, a gente está no cantinho da gente, que aqui é muita gente, então a gente precisaria de um lugar mais arejado, com mais espaço pra gente, você entendeu? Porque são vários pontos de apoio, são remoção, coleta, e aqui como eu faço parte da pintura de meio fio, né, tem outra galera também, que se não me engano, acho que é a poda de árvore também, entendeu? Tem muita gente no mesmo canto só, então a gente precisaria de um espaço maior para todo mundo, ter lugar da gente guardar as coisas da gente. Mas eu creio que esse projeto do Cajuru é um projeto muito bom para nós. O senador Jorge Cajuru esteve à frente da proposta de emenda à Constituição número 126 de 2019, que altera o artigo 150 da Constituição Federal para vedar a instituição de impostos sobre produtos que compõem a cesta básica nacional.
A elevada carga de tributos no Brasil impede o pleno acesso da população, especialmente a de renda baixa, ao nível de consumo básico. A intenção dessa proposição é evitar que a cobrança de impostos sobre os produtos que compõem a cesta básica seja obstáculos aos consumidores. De acordo com o IBGE, as famílias de baixa renda possuem mais de 93% dos seus rendimentos comprometidos com despesas de consumo, como, por exemplo, alimentação, habitação, aluguel, transporte, saúde, entre outros. Entre os gastos totais, a alimentação corresponde a quase 30% das despesas familiares. Desse modo, qualquer medida que propicie a justa tributação sobre os produtos essenciais vai repercutir positivamente na renda dos trabalhadores, valorizando o salário mínimo. Não podemos esquecer que a saúde da população está relacionada diretamente com o uso de produtos básicos de higiene pessoal e com a alimentação adequada. Com a diminuição dos tributos, vai ser promovido o acesso a produtos essenciais, o que pode até reduzir as despesas estatais com internações hospitalares e medicamentos. O senador Jorge Cajuru criou um projeto de lei que estende a gratuidade dos maiores de 65 anos aos serviços seletivos e especiais de transporte público. O Estatuto do Idoso, na Lei de 10.741 de 2003, prevê em seu artigo 39 que idosos maiores de 65 anos têm direito à gratuidade para utilizar os transportes públicos coletivos, exceto nos serviços especiais. A intenção do projeto do senador é fazer valer constitucionalmente e eliminar qualquer normativa que limite o direito à gratuidade para o idoso. Pela lei atual, para que o idoso tenha acesso à gratuidade, ele deve apresentar qualquer documento que comprove a sua idade. A lei não exige nenhum tipo de carteira especial ou cadastro para a concessão do benefício. Está previsto também a reserva de 10% dos assentos dos coletivos devidamente identificados com a indicação de que são preferenciais para idosos. Para viagens interestaduais, ou seja, entre estados diferentes, o artigo 40 do Estatuto prevê a quantia de 2 vagas gratuitas para idosos, além de 50% de desconto do valor das passagens, caso as vagas gratuitas já estejam ocupadas e o idoso comprove renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. O senador Jorge Cajuru apresentou o projeto de lei número 33 de 2020, que obriga empresas a proporcionar condições iguais no desenvolvimento profissional aos seus empregados com e sem deficiência, sob pena de pagamento da diferença salarial acrescida de indenização ao trabalhador discriminado. O projeto também determina a União que publique listas das empresas que cumprem e as que descumprem a referida obrigação. A Lei nº 8.213, de 1991, estabelece cotas para a contratação de empregados reabilitados ou com deficiência no mercado de trabalho. Porém, é comum ver empresas que descumprem essa obrigação. O descumprimento frustra a inclusão desses profissionais e, por isso, o senador Jorge Cajuru apresentou esse projeto para trazer a inclusão desses profissionais com deficiência. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou nesta segunda-feira, dia 30 de agosto, o projeto de lei número 4.312 de 2019, de iniciativa do senador Jorge Cajuru, que restabelece o Exame Nacional de Proficiência no uso, no ensino e na tradução simultânea e interpretação da língua brasileira de sinais. No projeto, Cajuru deixa claro que o exame será feito anualmente pelo poder público para fins de certificação. A regra vai entrar em vigor após 180 dias de sua publicação. Cajuru afirma ainda que esse projeto vai auxiliar a suprir a demanda de professores e intérpretes habilitados em Libras. No texto, o relator explicou que o Exame Nacional de Proficiência foi regulamentado por decreto de 2005 que regulamentou a Lei de Libras. Essa lei determinou a inclusão dessa língua como disciplina optativa nos demais cursos de nível superior e na educação profissional, além dos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério. Para atender essas determinações, o decreto criou uma regra provisória, segundo a qual, na falta de docente com título de pós-graduação ou de graduação em letras Libras, essa disciplina poderia ser ministrada por professores ou por professores ouvintes de Libras com nível superior, ou ainda por instrutores com ensino médio.
A condição era de que esses profissionais obtivessem certificação após a aprovação em exame provido pelo Ministério da Educação e por instituições de educação superior, por ele credenciadas para essa finalidade. Bem, enfim, brasileiros e brasileiras, 2022 chegando a partir de amanhã, 2022, o bicentenário da independência, que é o que a gente tanto clamou nesses 3 anos de governo Bolsonaro. Independência, liberdade, que é o pilar de qualquer democracia, em todos os sentidos. Independência da imprensa, do jornalista, daquele que é fundamental para o dia a dia da classe política brasileira. Eu penso sempre e uso uma rápida frase que o mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Portanto, não vou deixar de ter a esperança, que me faz lembrar de outra frase que meu padrinho de casamento e músico brasileiro reconhecido em todo o mundo, Ivan Lins, ensinou-me, que diz o seguinte: um homem vem e fala, pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. Assim, a esperança tem que estar dentro de nós para dias melhores, para pensarmos e planejarmos o que vai ser a nossa vida, o que todo o país precisa ter na sua cabeça de seus governantes. Você ter planejamento, isso é fundamental. Então, esse ano de 2022, que ele seja de boas cabeças na disputa presidencial, na disputa governamental, na disputa do legislativo com deputados federais e estaduais, que a gente veja quem é que transmite para vocês aí do outro lado essa esperança, essa responsabilidade, com a liturgia do cargo, com amor à pátria, com amor ao próximo. É isso que a gente precisa ver, sem brigas, sem ofensas, sem querer voltar ao passado. Pensar no futuro e mostrar que você tem um projeto de país e que principalmente você mostre que você ama o país e que você respeita cada eleitor, que não pode se achar vítima nas urnas. Vocês são cúmplices, então pensem bem. Se houver alguma vingança, que ela seja nas urnas, no dia da votação. Porque, já que falei de Ivan Lins, a música dele representa tudo. Depende de nós. Esse mundo ainda tem jeito, apesar de tudo que o homem tem feito. Justiça, sociedade com liberdade, com independência, com solidariedade. Aquela música dele que as crianças cantam. Depende de nós. Um feliz ano novo, repito, cheio de amor, cheio de generosidade e principalmente saúde, fundamentalmente saúde para todos e todas, é o que de coração eu, seu empregado público, Jorge Cajuru, desejo. Agradecidíssimo por acompanhar todo este programa especial de retrospectiva, de prestação de contas de um empregado público aqui de Brasília, sobre o ano de 2021 e também uma abordagem sobre esses 3 anos de mandato. De novo, agradecidíssimo.